Olá, eu sou o Matheus e o Pet Explica de hoje vai ser sobre a suspensão das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus, feitas pelo STF. Bom, do que se trata, Trata-se de uma decisão liminar que suspendeu essas operações, concedida pelo ministro Edson Fachin, e decorreu de um pedido feito pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo PSB, na DPF 635, a qual o ministro Edson Fachin é relator, ajuizada por esse partido no ano de 2019. A DPF ela tinha como objetivo originalmente questionar alguns decretos estaduais e, com isso, a política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro do governador Wilson Witzel, tendo em vista o número crescente de mortos decorrentes de confrontos com a polícia no estado. Só nos primeiros 9 meses de 2019, quando foi proposta a ajuizada a DPF, foram 1.402 mortos em confrontos com a polícia no estado. Bom, a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma das chamadas ações concentradas de constitucionalidade. E ela é regulamentada pelos artigos 102 e 103 da Constituição Federal e pela Lei Especial 9.882 de 1999. Essa ação, a DPF, ela tem como objetivo evitar e eliminar do ordenamento jurídico qualquer ato do poder público que fira de alguma forma os preceitos fundamentais da Constituição Federal. Então, o partido alegava que esses decretos estaduais e, portanto, a política de segurança pública do Estado no geral, feitos pelo governador Wilson Witzel, estavam ferindo direitos fundamentais das populações mais carentes do Estado, especificamente o direito à vida, à segurança e à inviolabilidade de seus domicílios. Exigia, assim, o partido que uma série de medidas fossem tomadas para conter essa violência policial, como a investigação dos abusos cometidos pela Polícia Militar, a instalação de GPS em viaturas policiais, entre outras medidas que foram feitas na época, no final de 2019 ainda. Bom, em abril desse ano, o julgamento foi suspenso no STF por um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. Porém, tendo em vista o aumento crescente do número de casos e mortes, ainda em maio, no estado do Rio de Janeiro, especialmente nas comunidades mais carentes, mais pobres, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, fez um requerimento de tutela provisória incidental, pedindo dessa maneira uma medida cautelar que suspendesse as operações policiais durante a pandemia de Covid, tendo em vista que essas regiões já estavam em uma calamidade de saúde pública e as operações policiais viriam apenas para agravar esse quadro, dificultando ainda mais que o poder público lidasse com a pandemia. Então, no dia 5 de junho, o ministro Edson Fachin, relator do caso, da DPF, concedeu uma liminar que suspendeu essas operações, restringindo-as apenas a casos excepcionais, enquanto perdurar a pandemia de coronavírus. Entre as justificativas citadas pelo PSB e acolhidas pelo ministro, cabe aqui destacar alguns casos recentes de violência policial que ocorreram no estado do Rio de Janeiro, como a morte do garoto de apenas 14 anos, João Pedro Matos Pinho, morto pela Polícia Militar, caso que teve grande repercussão midiática, nacional e até internacional. No voto, na sua decisão liminar, na concessão da decisão liminar, o ministro Edson Fachin diz que, se os protocolos de emprego da força já eram precários, antes da pandemia, portanto, em uma situação de pandemia, com as pessoas passando a maior parte do tempo em suas casas, eles se tornam, a casos existentes, de utilidade questionável. Dessa maneira, o ministro Edson Fachin restringiu essas operações policiais apenas a casos excepcionais que devem ser comunicados imediatamente ao Ministério Público. Portanto, as operações não foram proibidas por completo, a polícia não foi proibida de atuar nesses locais, totalmente. No dia 5 de agosto, o tribunal, por um placar de 9-2, 9 votos a 2, referendou essa decisão liminar do ministro Edson Fachin, tendo os votos vencidos sido dos ministros Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Fux. Tendo feito esse panorama geral acerca da decisão, é necessário esclarecer aqui alguns equívocos que vêm sendo reproduzidos por uma série de portais da grande mídia, influenciadores, acerca dessa decisão e de suas consequências.
Primeiro ponto, recentemente houve grande repercussão a respeito de certos confrontos armados entre facções rivais criminosas que ocorreram no complexo de favelas do São Carlos, no Rio de Janeiro, e em bairros próximos da região, uma série de mortes e certos veículos de mídia vêm atribuindo, né, a causa da falta de intervenção da Polícia Militar nesse caso à decisão do STF. Alega-se, né, portanto, que o Supremo Tribunal Federal proibiu a atuação das polícias militares nas comunidades e que, portanto, há uma liberdade, vamos dizer assim, para os criminosos atuarem da maneira que bem entender. É preciso salientar que isso é falso, essa interpretação é falsa, porque, como eu já citei aqui, o ministro Edson Fachin salientou em seu voto que as operações podem ocorrer em caráter excepcional mediante comunicação imediata ao Ministério Público. Né? Nesse caso do Complexo de São Carlos, a excepcionalidade estava dada, né? Era um tiroteio entre facções criminosas, portanto, é um caso excepcional. Então, nos parece, né, que há uma tentativa das autoridades do Estado do Rio de Janeiro, especialmente aquelas ligadas à segurança pública, em desviar sua responsabilidade para o STF a partir de uma interpretação distorcida da decisão. Segundo ponto, né, que vem sido muito discutido, e inclusive se reflete na argumentação do ministro Alexandre de Moraes, no seu voto contrário à referendação da decisão liminar do Edson Fachin, que é o argumento de que essa suspensão poderia ter consequências indesejáveis, né, ou imprevisíveis para a segurança pública do Rio de Janeiro. Então essa ideia que foi trazida pelo ministro Alexandre de Moraes no seu voto é seguida por parte expressiva da opinião pública e de certos veículos de mídia. Porém, pela análise dos números da segurança pública do Estado, desde a concessão da liminar, a gente pode concluir que o resultado foi justamente o oposto, né? O Estado do Rio de Janeiro registrou em junho desse ano o menor número de pessoas assassinadas pela polícia em um mês desde dezembro de 2015. Além disso, dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelam que o Rio teve uma queda de 73% nas mortes cometidas por policiais. Né? Então, foram 34 casos, né, em junho desse ano, contra 129 do mês anterior, maio, antes, portanto, da concessão da liminar. E, por fim, mesmo crimes que não se relacionam exatamente a confrontos com a polícia, um estudo da Universidade Federal Fluminense sobre operações policiais constatou que os crimes contra a vida, no geral, caíram em 48% e os crimes contra o patrimônio caíram em 40%. Portanto, as supostas consequências negativas para a segurança pública do Rio de Janeiro aparentemente não se materializaram na prática. Bom, acredito que era isso que eu gostaria de trazer para vocês sobre essa decisão, sobre essa questão. Convido vocês todos a se inscreverem nos nossos canais, seguirem nossas redes sociais aqui do PET, tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook, e também acompanhem a gente pelo nosso site. Lá vocês vão ter acesso a todos os outros PET Explica que já foram publicados, e também aos próximos que ainda virão, tentando relacionar sempre questões do mundo jurídico à pandemia do coronavírus, tentando sempre trazer uma perspectiva diferente para vocês. Então acredito que era isso, muito obrigado pela atenção, fiquem bem, tchau, tchau.